Alô, galera. Alô, galera do canal do Hamilton Muniz, bem-vindo ao meu canal, né? Vamos falar um pouquinho de esporte novamente. Hoje o tema é sobre o Clube de Regatas Vasco da Gama. O Vasco que tanta alegria deu aos seus torcedores. E o Vasco hoje, né, tá nessa situação, né? Já é a quarta vez que o Vasco cai para a segunda divisão, né? Caiu em 2008, 2013, 2015 e 2020. E esse ano o Vasco disputou a segunda divisão e o Vasco não conseguiu subir para a primeira divisão. Isso é preocupante, porque o Vasco vai ficar mais um ano lá na segunda divisão e a gente vê que não vê que na situação que está o Vasco, né, hoje em dia, a gente não tem perspectiva de ver o Vasco melhorar, né? Porque são tanta briga política dentro do clube, um clube que está dividido, né? Haja vista que as últimas eleições no Vasco são pessoas querendo dar golpe, querendo assumir o poder, né? Um dando golpe no outro, foi assim o Alexandre Campelo, também com o Brant lá na chapa dele. Na época o falecido Eurico Miranda juntou com o Campelo para dar esse golpe. Conseguiu, e o Vasco está se destruindo cada dia mais aos poucos. O Vasco é um clube tão grande e não merece ficar nessa situação, né? As pessoas usufruindo daquilo que o Vasco tem, deteriorando o Vasco da Gama. E sua torcida, essa torcida enorme que o Vasco tem, milhares de torcedores espalhados pelo Brasil, né? O Vasco é um time que tem nome, é campeão da Libertadores das Américas, acho que é tricampeão brasileiro, ou tetracampeão brasileiro, né? O Vasco tem uma história de formar jogadores. O Vasco é um time da inclusão social. O Vasco é o primeiro time que aceitou um negro, né, no futebol. Então o Vasco tem tanta história e hoje vejo o Vasco passando nessa situação aí, né? Os torcedores do Vasco andam tristes. Sem falar na rivalidade, que um Vasco forte é um Flamengo forte, é um Botafogo forte, é um Fluminense forte no futebol, no cenário carioca e no cenário nacional também. O Vasco se fortalece, se o Vasco se fortalece, o futebol brasileiro fica mais forte ainda, porque o Vasco traz rivalidade, né, para dentro do cenário nacional, que o Vasco tem história. E o que está fazendo com o Vasco? Eu vi poucos jogos do Vasco na segunda divisão, né? Fui ver uns 3 ou 4 jogos do Vasco. Eu vi o jogo do Vasco contra o Guarani, o Vasco desarrumado dentro de campo, jogadores tensos, nervoso. Contra o Botafogo a mesma coisa. Ontem, contra o Vitória, o Vasco tomar um gol logo no início da partida. Os jogadores cabisbaixos ali, né? Todo mundo triste, semblante de jogadores tensos. Geralmente pensando, se a gente perder esse jogo aqui, a torcida vai tentar invadir o estádio novamente, igual tentou no jogo passado. A gente vê que o Cano não está produzindo o que ele produzia antigamente. O centroavante dava um toque na bola e metia o gol. A gente vê que a zaga do Vasco, o Leandro Castanho é aquele mesmo jogador, né? Mas o Vasco tem jogadores que foram revelados lá, o Riquelme, o lateral esquerdo, grata surpresa, bom jogador. O Vasco tem o Lucão, um goleiro também, excelente goleiro. Tem o Andrei, uma revelação boa. E contratou outros jogadores que não ajudaram o Vasco. O Rômulo, que passou pelo próprio Vasco, que é cria do Vasco, passou pelo Flamengo, pelo Grêmio. O Rômulo não ajudou o Vasco em nada. Não somou em nada. Jogadores que na hora que tiveram que meter a cara, não meteram a cara para aparecer, para chamar a responsabilidade para eles. O Nenê chegou, mas quando o Nenê chegou já era um pouco tarde, né? O Vasco trocou de técnico 3 vezes. Começou com Marcelo Cabo, com esquema de jogo, com uma ideia de jogo, depois veio o Lisca doido, com outra ideia de jogo, não deu certo. O Vasco começa a perder com o Lisca doido, não dá resultado. E o Vasco começa a cair de produção. Chega o Fernando Diniz, que é outro esquema totalmente diferente do Lisca doido, né?
um esquema que é mais posse de bola, marcação sob pressão no campo do adversário, saída de trás com a bola dominada, tocando para envolver o adversário, para quebrar as linhas de marcações do adversário, mas infelizmente não deu certo. E a torcida do Vasco tem cobrado com toda razão. Os torcedores do Vasco têm toda a razão de cobrar, porque o Vasco não pode ficar 2 anos seguidos na segunda divisão. A gente fala assim, não é nem para descer, né? Mas é futebol, então futebol nem sempre os melhores vencem. Mas a gente tem que aprender uma coisa no futebol. Não existe... a camisa do Vasco é pesada, a camisa do Cruzeiro é pesada, já vista que o Cruzeiro também já vai para 3º ano na segunda divisão, não conseguiu subir, o Cruzeiro está tentando se reestruturar igual o Vasco, o Cruzeiro acabaram ali com o Cruzeiro, roubaram os dirigentes do Cruzeiro, roubaram muito o Cruzeiro, muita falcatrua lá, né? E aconteceu a mesma coisa no Vasco da Gama, desde a da época do falecido Eurico Miranda, aquele negócio do cara rouba, mas faz. Olha o resultado, aquele cara que rouba e faz. Vai estar aí nessa situação, né? Nessa draga que está aí. Vai jogar ano que vem novamente na segunda divisão, vai perder patrocínio, né? O dinheiro, a verba é pouca na segunda divisão, o planejamento tem que ser outro, não tem que ser um planejamento da primeira divisão. Tem que contratar os jogadores certos. O Vasco trouxe esse ano, trouxe o Morato, que estava no Bragantino. No começo, no campeonato estadual também, o Vasco não produziu nada, o Vasco nem chegou, acho que, a semifinais do estadual. Contratou o Zeca, que veio do Internacional, contratou o Morato, que veio do Bragantino, e contratou outro jogador, um jogador uruguaio, Galácia, que veio lá do Uruguai. Mas não deram liga esses jogadores no Vasco. Não deu liga. A história do Vasco tem muitos jogadores que ficam, né, que tremem ver a torcida do Vasco no estádio. A pressão muito forte sobre os jogadores. Nesse momento era ter cabeça fria e tentar reconstruir, né, o Clube de Regata Vasco da Gama. Tá aí, eu torço pro Flamengo. Na minha época de torcedor, quantas vezes eu fui pro Maracanã ver o Vasco e o Flamengo jogar, duelos aí de Zico contra Roberto Dinamite, né? Vasco e Flamengo ali, os dois tinham grandes times, formaram grandes times na década de 80. E agora, infelizmente, a torcida do Vasco, essa torcida que o hino fala, né? Sua imensa torcida é bem feliz, né? A torcida do Vasco quer voltar a ser bem feliz, porque a torcida do Vasco está andando muito triste e cabisbaixo. A história do Vasco não é a história de um clube que tem que ficar na segunda divisão o 2º ano seguido. A história do Vasco é muito grande. Eu tenho aqui em casa minha esposa que é vascaína, minha filha que é vascaína, e eu fico entristecido, né? A gente como torcedor, às vezes a gente brinca, zoa o outro, mas realmente, com o Vasco a gente perde muito, o futebol carioca perde muito se o Vasco continuar descendo, caindo na segunda divisão. Esse ano o Botafogo caiu em 2020, o Botafogo está subindo novamente esse ano. Vasco e Botafogo na segunda divisão é 50% do futebol carioca na segunda divisão. Aí só fica Flamengo e Fluminense. Agora o Botafogo está subindo, já temos 90%. Se o Vasco subir é 100%, 4 times grandes, né? Essa hora é de esquecer assim, um pouco a rivalidade e pensar um pouquinho no futebol carioca, né? Eu fico pensando aqui, será que ano que vem os dirigentes do Vasco vão agir da mesma forma que agiram esse ano? Tá? Tem que se reestruturar igual o Flamengo fez. O Flamengo se reestruturou, ganhou muitos títulos, tá aí brigando novamente por algum título aí que é a Libertadores, a gente não sabe se vai ganhar, mas está lá na final, lá dia 27 contra o Palmeiras. Então o Vasco tem que caminhar para se reestruturar o futebol dele, o Vasco ser forte novamente,
Deixa aqui um abraço para os torcedores do Vasco, tá? Que o Vasco consiga ser aquele Vasco forte novamente.